Bom, então, o contexto dessa conversa é trazer um pouco de experiência prática para os alunos de eletrônica, né, que estão vendo aquele monte de teoria e ainda não sabem onde vão chegar com tudo isso. Então, eu queria é mais para contextualizar aonde que tudo isso que a gente está apresentando para eles durante o curso pode resultar. E acho que não custa nos apresentarmos, né? Os alunos já tiveram aula com o professor Fabiano, o professor Bruno, que está dando o terceiro módulo. Bom, mas eu queria conversar nas conversas, Fabiano, perguntando para você da onde saiu esse seu interesse por eletrônica? Como tudo começou? Eletrônica, eletrônica para mim começou com aquela curiosidade de saber o que tinha dentro das caixas do rádio, televisão, né? Naquela época eu tinha Você era daquelas crianças que abria o rádio? certeza, desmontei tudo. Desmontei televisão de tubo de raio catódico, adorava quando uma coisa diziam, isso não está funcionando mais, deixa que eu conserto. Sabia que eu não ia consertar, Mas mas abria. abria e via que tinha um monte de peça e ficava fascinado, né? E queria entrar dentro daquelas peças para entender um pouco como aquilo funcionava, né? Não entendia muito bem, lia muita coisa sobre eletrônica. Naquela época tinham revistas de eletrônica que eram Beabá Eletrônica, depois a Saber Eletrônica, os kits de eletrônica, a Rua Santa Efigênia, em São Paulo, Uhum. né? Era um lugar que eu gostava de frequentar já com 12, 14 anos, né? Eu voltava para casa, meu pai perguntava onde você estava. Estava lá na Rua Santa Ifigênia. O que você foi fazer lá? Não, eu mostrava para ele, comprava os componentes e tal. E para mim era uma diversão fazer isso, né? E sempre muito fascinado por esse assunto, né? E eu não entendia como um amplificador funcionava. Eu acho que eu fiz o curso de engenharia para estudar o como que amplifica, né? Como um dispositivo amplifica, né? Aí no caso o transistor. Como que aquelas coisas funcionam, né? Como funciona? Eu nunca eu ouvi as respostas, né? É técnico, eu fiz o curso técnico, eletricista, e mesmo com o curso técnico eletricista, eu não tinha as respostas para aquelas perguntas ainda, né? Então aí eu resolvi mesmo que ia fazer engenharia elétrica e para entender como um amplificador funciona. Acho que esse foi o maior motivador, impulsionador da minha carreira aí, que é todo em torno da eletrônica. É um E hobby, antes de eu, tudo, é um hobby. é isso que eu ia perguntar. O que que você já construiu? Um De amplificador? eletrônica? É. Eu automatizei aquário, automatizei meu lago, coloquei na internet das coisas. Tem outro hobby também, que é peixes, né? Eu Ah. crio peixes ornamentais. Carpa, químbio, lebiste. Isso é um hobby que vem também. E construir kits, né, dos mais variados, pesquisa, aplico isso nas pesquisas dos meus orientandos também, né? Todos têm circuitos que funcionam, né? E depois que eu fui me especializando, essa busca para o entendimento da eletrônica, ela foi miniaturizando. Então eu me transformei num projetista de circuitos em chip, né? Circuitos analógicos. Essa é a minha especialização. Tá, isso Aí, é legal. Isso era uma das perguntas que eu queria fazer para você, porque hoje em dia tudo vai na eletrônica tende a miniaturização, né? A gente tudo. no nosso curso olha muito os componentes, né? Sim. Os transistor, o diodo, sozinho ou como polarizamos eles, tal, mas não entra nesse contexto de que na prática a gente fabrica chips que têm Sim. milhares, milhões de transistores lá dentro, É. né? Quase não tem Bilhões o já mer... estamos chegando, né? 10 a nona a gente já está chegando de transistores no único chip.
tem o mercado de componente individual deve ser irrisório, né? Eu digo, comprar um único transistor para realmente fabricar, construir um circuito soldando, quase, eu não sei se tem esse número. Deve ser um mercado minúsculo. Não, número eu não tenho, mas isso é feito, né? Todo o protótipo, sempre um projeto de um chip, normalmente ele já não começa com chip. A gente faz um protótipo antes e ele é usado componentes. A gente usa muito componente, né? Amplificadores isolados, simula, testa, para depois fazer um projeto de um chip. Quando eu concordo também com esse ponto de vista que há 40 anos atrás, 30 anos atrás, existia um equipamento chamado rádio nas casas, né? Eu brinco isso na sala de aula, que hoje está tudo dentro. Mas o rádio está dentro do celular hoje, mas o rádio tinha dezenas de componentes, né? No caso, a televisão também era um equipamento grande, que você desmontava a televisão, tinha o flyback, que era uma diversão garantida, até para tomar uns choques, né? Ele servia. Mas hoje está acabando um pouco isso, né? Por um lado, está acabando essa possibilidade de desmontar as coisas, mas por outro lado, a gente está vivendo uma época que estão aparecendo grandes oportunidades naqueles kits de desenvolvimento, né? Que são o Arduino, no caso o ESP32, tem uma infinidade de placas e computadores que são pequenos e a gente pode ter essa comunicação com o mundo externo muito facilmente. Eu lembro a primeira vez que eu comuniquei um computador com o mundo externo, eu usei aquela placa paralela, aquela saída paralela que tinha nos computadores antigos, né? RS-232? Que nem era RS, era uma saída para impressora, Bruno. Era um slotão assim, paralelo, né? E eu consegui tirar um sinal dali, para mim foi uma diversão assim por um tempo, né? E comunicar o computador com o mundo externo. Depois saiu e entraram as portas USB. E aí a gente perdeu um pouco essa conexão com o computador. E hoje você tem, aqui eu tenho na minha bancada aqui, eu tenho várias, ó. Isso aqui é um computadorzinho, né? Aí no caso o microbit, ó. Isso aqui é uma delícia. Ele é ARM, você põe o software aqui, ó, e tem um monte de contato externo. Então, você tem aqui uma ferramenta educacional para ensinar computação e ensinar eletrônica para os jovens, né? Então, esses contatos externos, eles são o quê? São chaves ou são, de fato, transistores que você pode controlar? Como que são transistores. Você tem aqui saída de chaves e tem saída analógica também, né? E você tem toda essa conexão com essa barrinha de pino aqui, ó. Você tem 25 pinos. Eu descobri o seguinte, descobri que pegando o componente em sucata eletrônica, essa é uma plaquinha, esse é um slot PCI, ó. Isso está na maioria da sucata dos computadores antigos. Descobri o seguinte, que ele encaixa perfeitamente, ó. Você vem aqui, encaixa e tem todos os contatos externos, ó. Aí você faz uma placa e diverte a moçada um bom tempo. Aí você ensina a mexer com sensor, atuador, e ensina um pouco de software também, computação. Então, eu comecei, aquela época que eu tinha o computador, com aquela placa, com aquele slot paralelo, nada mais eu continuo fazendo isso, mas numa escala diferente, entendeu? Agora as coisas ficaram aqui. Sem dizer que essa placa comunica via rádio com o telefone celular, né? Você tem uma interface aí por Bluetooth com o celular. Então as coisas estão ficando muito assim, muito divertidas, vamos dizer, na visão aí de alguém que começou naqueles computadores enormes, abrindo o computador. Agora estão ficando mais fáceis, né? Na verdade, acho que está ficando mais divertido. Uma pergunta muito prática. Se eu for querer usar esse computadorzinho que você acabou de mostrar, o microbit, e quiser usar ele para ligar ou desligar uma luz, o que eu tenho que fazer? Então, aí você vai ter que usar um transistor ou um relé de estado sólido, né? Ou um triac.
Porque a saída do microbit é uma tensão de baixo nível, é 3 volts. Então, você tem que converter essa informação de 3 volts para uma chave, para um sinal AC. Então, aí você tem que passar um transistor e tem que passar num relé de estado sólido. Aí você consegue ligar. E você encontra uma infinidade de circuitos como esse na internet, tá bom? Porque eu acho que isso era... Essa pergunta era para motivar, falar assim, ó, legal, ele tá tudo aí, mas se você ainda precisa, para poder conectar com o mundo físico, sim, você precisa de um casador, de um adaptador, por assim dizer. Precisa de uma luva para ligar um cabinho pequeno num cabão grande, que é o transistor. Transistor, não só a parte dos atuadores, você precisa dessa eletrônica, mas da parte dos sensores também. Você também precisa de uma eletrônica. Por quê? Você pode conectar essa placa a vários sensores. No caso, temperatura, luz. Ele tem um sensor de temperatura, mas esse sensor de temperatura está embutido no microprocessador. Esse sensor de temperatura, ele tá a temperatura do microprocessador, não é a temperatura do ambiente. Então, você vai ter a medida errada. Para você medir a temperatura do ambiente, você tem que vir com um sensor de temperatura do mundo externo e ligá-lo ali aqui. Por coincidência, a gente não combinou, mas eu tenho na bancada aqui também os sensores de temperatura que a gente está usando, que eu uso material de baixo custo, tá? Eu acho que isso é muito bacana. Você conhece esse conector aqui, ó? RJ45. RJ45. Isso aqui custa 10 centavos, tá? Se você for comprar um conector desse, daqueles kits que o pessoal vende educacional, ali do Lego, não queria falar marca, um conector desse custa R$15. Tá? Por quê? Essa linguetinha aqui, ela não encaixa igual no Lego, eles deslocaram para a esquerda. Tá? Claro, tá. Então eu copiei a ideia do Lego, arrumamos vários cabos desse na sucata, né? E aqui montamos com sensor de temperatura. Olha o tamanho desse sensor aí, ele tem 2 milímetros de lado. São termopares? Esses são o PT100, ou no caso, PT1000. Né? No caso aí é platina. Ele não é um resistor, e não é um termopar também. É resistor de platina. Tá? Eles são altamente estáveis e fazem... Você pode usar, conectei aqui, conectei no RJ, conecta em qualquer microprocessador, você tem um sistema para medir temperatura aí que funciona muito bem. E aqui tem muito amplificador, né? Esse sensor daí, ele é um resistor que varia a resistência com a temperatura. Exatamente. E por ser feito em platina, ele não oxida e os coeficientes dele de variação com a temperatura são muito estáveis ao longo dos anos. Essa é a grande sacada. E são lineares também com a temperatura? Ele tem uma baixa não linearidade, menor que 1%, mas a folha de especificação de dados fornece essa curva de não linearidade. Então, é só embarcar isso no algoritmo, embarca isso no algoritmo e está tudo bem. Né? A propriedade dele é que a 0 graus Celsius, a resistência é fixa. Se for o PT100, é 100 ohms, se for o PT1000, é 1000 ohms. Né? E aí ele aumenta a temperatura quase linearmente com... Ele aumenta a resistência, quase linearmente com o aumento da temperatura. Tá? E aí vem um divisor resistivo. Né? Se você quiser, depois eu posso explicar um pouquinho como que é esse circuito, depois que a gente aprofundar. Isso é um excelente estudo de caso para explicar amplificador, principalmente de instrumentação. Porque você elimina todos os ruídos que são captados ali no cabo. E fica só a medida. Isso é o segredo de você ter uma medida na saída limpa, né? Livre de ruído. Porque você tem os dois sinais, né? O sinal positivo, o sinal invertido, e aí você elimina o ruído. Mas acho que isso detalhe para a próxima conversa, né? A gente não pode afugentar os caras. Não, eu acho que isso daí você chegou a comentar, né? No começo do curso, já ou não? Na parte de Jump Ops? Já falei alguma coisa sobre amplificador de instrumentação e ruído correlato.
Não, eletrônica é isso, cara. É uma coisa muito interessante, né? Quem domina a eletrônica faz as coisas acontecerem, né? Você faz a instrumentação acontecer à medida. Eu acho que é muito interessante a Né? disciplina em si. Uma última questão que eu tinha anotado aqui que eu queria Hum, perguntar para você é, na prática, hum. como que você, qual que é a intuição, qual que é a maneira que você lida com o transistor? Você não fica pensando naquele monte de equação que a gente vê. Como que você encara o transistor? Para saber assim, vou botar ele nesse circuito, como que eu tenho que interpretar o funcionamento dele para saber como usar ele num circuito? A Então, intuição prática é qual? para responder isso, talvez a gente tenha que partir do seguinte, né? Você tem que entender da tua aplicação quais são as especificações, o que é mais importante, né? Se é baixo consumo, ou se é sensibilidade, relação sinal-ruído, né? Se a tua aplicação é mais analógica ou se a tua aplicação ela é mais, no caso, digital, como uma chave. Eu acho que responder essas questões direciona você já para algumas escolhas, né? E é errando que se aprende. Eu já fiz projeto de cabo a rabo e quando eu cheguei no final do projeto que eu percebi que o que eu tinha feito estava errado e aí Ou que aquele resolvi transistor não começar. atendia. Não atendi. Aí eu resolvi começar outra vez da forma certa, mas eu tive que fazer da forma errada e para fazer um ciclo de projeto e entender. Hoje em dia eu já consigo me livrar um pouco dessas enrascadas, né? É uma coisa um pouco de experiência também. Acho que a eletrônica, os anos de experiência ajudam um pouco, né? E sempre ter uma pessoa que você possa consultar, talvez perguntar. Isso é muito legal, né? Que os alunos têm isso, né? À disposição, né? Eu adoro conversar sobre eletrônica com os alunos que antigamente entravam na sala, ou antigamente não tão longe, né? Ou perguntam, nunca deixo a pergunta sem resposta. Né? Uhum. Mas acho que resumindo a resposta para te dar uma resposta e não deixar muito no ar, aplicações como chave digitais, o transistor MOSFET ainda é insuperável, né? Ele é insuperável. Uma por causa de toda a evolução da eletrônica digital e tudo mais. Agora, alguns tipos de amplificador, o TBJ, o JFET, aí eles levam ainda um pouco de vantagem sobre os MOSFET. Eu acho Por que exemplo, a aplicação de potência, né? Os alguns, JFETs ainda são. alguns ainda são mais. Se bem que a tecnologia MOSFET está desenvolvendo muito, né? E a cada ano, porque ela é uma tecnologia comercial usada nos computadores, então você tem um investimento muito forte nisso, né? Então surgindo novas tecnologias de transistor MOSFET também para eletrônica de alta potência também, tá? Mas acredito até que um dia eles possam até vir a superar, mas ainda não Você aconteceu. acha que vai chegar um dia que nós não vamos apresentar que BJT vai ser item histórico? Não vai precisar mais falar sobre ele em eletrônica? Não, porque eles são dois dispositivos completamente diferentes do ponto de vista físico. Sim. Apesar deles terem aquelas curvas, que você olha uma curva, olha a outra, aquele negócio da fonte de corrente e tudo mais, as regiões de operação, parecer similar, mas o ponto de vista físico, o mecanismo físico é completamente diferente. Tá? E o TBJ ainda tem algumas particularidades que o transistor MOSFET nunca vai ter, né? Como se você quer ter uma fonte de referência estável dentro de um circuito, e todo circuito tem uma fonte de referência, né? Referência do circuito é muito importante para polarização do circuito, níveis de referência, né? Tensão, por exemplo. Só o TBJ consegue gerar uma tensão de referência intrinsecamente estável.
O transistor MOSFET não tem essa capacidade e nunca vai ter, porque é um efeito físico, no qual eu mostro em uma das aulas o porquê. Né? Então, o TBJ nunca vai ser superado nesse quesito. Né? E aí você consegue gerar os sinais de referência, Fonte de corrente também, ou alguns não? tipos de sensores de temperatura, também o TBJ supera o MOSFET. Já fonte de corrente, não. Fonte de corrente, você pode ter as fontes de corrente tanto em TBJ quanto em MOSFET, que eles funcionam bem. Né? Não tem tanto isso. Mas é a tensão de referência mesmo. O que é uma tensão de referência de um circuito? Para os efeitos de segunda ordem, por exemplo, se você aquece um circuito, e normalmente todo circuito está aquecido, devido ao alto aquecimento e talvez do aquecimento externo. As características dos dispositivos têm que se manter constante. Imagina um amplificador, que ele é altamente variado com a temperatura, o ganho, a função de frequência. Então, toda vez que aumenta a temperatura, aumenta o ganho, a frequência muda, isso é um horror, né? E essas referências dentro do circuito ajudam a reduzir esse efeito, a deixar estável. Então, essa tensão de referência, ela tem que ser a mesma para uma temperatura de 0 graus centígrado até a faixa de operação do seu chip, que é 80, 100, 120. Tem chip hoje em dia funcionando no mercado a 220 graus centígrado. E isso é um esforço muito grande dessas referências e estabilidade. Isso, inclusive, é uma linha de pesquisa. E você está falando é o quê? Chip computador, processador de computador? Aplicação do Exército, aí no caso muito especial, eles têm chips que nem você vai mandar para o espaço, né? Que faixa de temperatura que tem que funcionar a sua eletrônica lá no espaço? Ela é muito mais larga. Eu imagino que ela tem que conseguir trabalhar numa temperatura muito baixa, né? Mas também, às vezes, pela radiação e a exposição ali do foguete, dos atritos e tudo mais, você tem que ter eletrônica também para alta temperatura. Que nem para achar óleo lá no pré-sal, que temperatura que eu tenho que pôr os meus sensores lá embaixo, lá na sonda? Cara, lá é altíssima, né? Altíssima temperatura. Né? E os sensores têm que sobreviver. Né? Então, isso é toda uma área de pesquisa para equilibrar esses circuitos. E nem de longe a gente foca esses conceitos no curso, e nem esse o objetivo. Nem é o objetivo. Né? Mas a gente espera que o aluno no curso de eletrônica, pelo menos, domine o beabá inicial, né? Saiba o que é um dispositivo, um transistor e como o amplificador amplifica. Se ele responder essas questões, né, e souber calcular e escolher alguns componentes, aí a própria carreira, experiência vai conduzir ele para um caminho. Eu adicionaria mais um, né? Como ele funciona, entender que ele precisa ser polarizado, que não adianta só botar o sinal, que é um elemento ativo. Sim, aí tem um assunto muito interessante que os alunos, boa parte deles tem uma grande dificuldade de entender. Eu mesmo tive bastante dificuldade de entender isso. Estudei muito por fora para entender isso, né? Que é um assunto que se chama análise de pequenos sinais. Uma coisa que me incomodava muito, o que é pequeno sinal? Né? Então, a gente tem que entender que a polarização faz com que o circuito funcione como um amplificador em cima de um ponto de operação. Né? Se você não coloca o circuito em cima daquele ponto de operação, nada funciona. Né? E é assim que funciona, é uma análise de pequenos sinais. Mas para entender pequenos sinais, aí tem que fazer, tem um caminho aí. Mas uma coisa que eu acho que ajuda é pensar numa alavanca, né? Se você tem uma madeira e ela está no chão, ela não vibra. Sim. A hora que você coloca um ponto de apoio, você eleva ela um pouco. Isso. Você permite que agora você oscile de um lado, e se você não colocar no meio, mas colocar mais para o canto, você oscila um pouco de um lado e oscila muito do outro. E você falando, quando você falou, me surgiu um outro exemplo. Polarização pode ser comparado à afinação da corda de um violão. Se você tem a corda do violão, se você não esticar ela, você vai passar ali o dedo
e não vai sair som nenhum. Mas se você esticar ela naquela força correta, ela vai entrar em ressonância dependendo da força que você apertar aí. Então é mais ou menos uma relação como essa, né? Os E se você apertar, puxar demais, ela estoura. Lógico. Que é a mesma coisa que com o transistor. Se for demais, ele torra e acabou o transistor. Ele tem limites, né, de dissipação de potência, né? Uhum. Até na polarização, o mais interessante é manter o transistor dentro de uma faixa de operação ativa para o transistor TBJ ou na região de saturação do transistor MOSFET. Porque é ali que ele vai funcionar como fonte de corrente e é ali que ele vai ter uma certa transcondutância e é a partir daí que a gente usa ele como amplificador. Então, ele tem uma região correta de ser colocado. Antes de você romper junção, queimar por uma coisa ou outra, se você tirar ele daquela condição, você vai perceber que ele corta o sinal do semiciclo positivo. Imagina que você está alimentando o amplificador com uma onda senoidal. Então, se você tirar ele da posição, você vai ceifar ou o semiciclo positivo, ou cortar em cima, ou cortar embaixo. Né? Isso também é indesejado. Né? Então, saber polarizar um transistor corretamente é importante. Acho que são esses os principais conceitos desse módulo, né? Olhar o que é ele, como eu polarizo, garantir que ele está funcionando e depois aplico um sinal e amplifico. Sim. São as 3 etapas, né? E aí eu sempre falo que se você não quer mais mexer com eletrônica, pelo menos uma coisa você vai ter que levar desse curso, que é o conceito de linearização. Porque é a linearização que permite superposição e que permite a gente conseguir fazer todas essas contas. Isso. É somar os sinais, subtrair, você parte sempre desse conceito da superposição, é assim que consegue. Isso é muito... Porque esse é um conceito muito mais abrangente do que apenas para eletrônica, né? Isso é algo que o pessoal vai usar em qualquer área do conhecimento. Isso responde àquela questão também nossa do que é pequenos sinais, né? Porque quando você tem, na verdade, você tem uma curva, né? Que é uma exponencial do TBJ, é uma função de segunda ordem, no caso do MOS. Na verdade, quando você encontra uma reta em cima dessa curva, você está fazendo uma aproximação em torno desse ponto de operação. Exato. Mas a resposta do que é o pequenos sinais é o tanto quanto você pode sobreviver no seu circuito lidando com essa não linearidade que vai aparecer à medida que você vai aumentando essa análise de uma coisa que você está considerando linear, mas na verdade é uma curva. Que não é, né? Que não é. Aí ele vai começar a distorcer. O quanto que você aguenta essa distorção? Isso até ali, isso é um pequeno sinal. Isso, até ali isso é um pequeno sinal. E aí é uma questão também das suas especificações, né? Qual a sua distorção harmônica? A eletrônica é legal porque ela está ligada com várias coisas. Controle, né? Sinais, PDS. Então, você tem que responder algumas questões, né? Qual o da sua especificação, o que é o mais importante? Né? E você tem que atender a sua especificação. Não dá para você conseguir o amplificador mais rápido do mundo, com o menor consumo de potência, que tenha o maior ganho do mundo. Essas especificações são ortogonais. Normalmente, para conseguir alguma coisa, você tem que abrir mão de outra. E aí que entra um pouquinho aí do conhecimento e as técnicas de circuito que a gente explica. Por que tem tantas configurações? Ponte comum, dreno comum e porta comum. Porque cada uma otimiza uma coisa. Uma otimiza o FT, outra otimiza o ganho, outra otimiza as impedâncias. Exato. Cada uma tem sua função, né? Cada uma tem sua função. Usadas em conjunto, elas são muito ricas e poderosas. Porque o engenheiro fala, agora eu tenho que responder essa especificação. Então, ele usa essa configuração. E vai colocando circuitos em série, em cascata, até montar um amplificador que vai responder todas essas especificações. Isso é muito bacana. E qual que é a sua opinião sobre o amplificador classe D? O classe D é aquele pulsado, né?
Exato. Que é o pulsado, olha, Ele maravilhoso. ele tá entrando muito, Não, muito forte no áudio. Hoje, quase lógico, que ele tem, já só há tem alguns ele. anos, né, Bruno? Sim, sim, sim. Que é o Sigma Delta também, aquelas análises e tudo mais, que é o conversor, né? Ele não é um sigma delta propriamente dito, né? Ele faz uma conversão para Ah, o sigma delta, ele está na entrada no conversor, né? Não no amplificador, sim. mas basicamente o que ele faz é converter a sua onda para uma onda PWM, né? Ele muda de uma a oscilação para uma onda por modulação de pulso, de largura de pulso, e aí amplifica essa onda e depois passa num filtro passa abaixo. A, LC. sim. A grande vantagem disso é que ele tem uma baixa corrente quiescente, então ele não tem dissipação de potência. Aqueles helicópteros, no caso um aviãozinho, os motorzinhos, ali no caso daqueles helicópteros que existem hoje em dia, Os drones, usa você fala? o drone, isso, o drone. O drone tem um dispositivo lá que se chama ESC, que é controle eletrônico da velocidade. E aqueles amplificadores são amplificadores baseados nesse conceito. São amplificadores minúsculos que comandam motores com potência de 100 watts, 200 watts muitas vezes, e aquele amplificador ele não esquenta. Impossível fazer um amplificador desse com classe A, um B, ou no caso, AB, que é o que o livro ensina, né? Se você for no Cedra até a 7ª edição, ele fala muito pouco sobre esse amplificador chaveado, o classe D, né? Mas com certeza eles dominam já em som e já em outras coisas aí que são. Ele só tem um problema grande, que é o seguinte: ele emana muito ruído, porque como você tem uma onda quadrada, então se você for medir as harmônicas que ele está soltando ali para toda a eletrônica, é ferrado. E aí você tem que lançar toda a mão de uma estratégia de eletrônica para reduzir essa interferência dele, né? A propagação desse ruído. Por muito tempo ele não era. A ideia desse amplificador no áudio é antiga, né? Ele nunca funcionou, ou não funcionava até 10, 15 anos atrás, por causa justamente do elevado ruído. Sim. Até com que aprenderam a controlar o ruído que passava para o áudio, né? Sim. Mas você está mencionando que ele ainda manda muito ruído para a rede, né? Para a rede elétrica. Também para a rede e para a eletrônica como um todo, né? Mas há técnicas para se reduzir isso, né? Você não precisa de uma onda extremamente inclinada, né? Você pode você pode diminuir um pouquinho a inclinação dele, que ele vai responder da mesma forma, e você atenua a emissão desse ruído. Há técnicas também de shield, blindagem, casamento de componentes, né? Para que você tenha uma fonte de ruído no centro, se você tem dois componentes equidistante recebendo esse ruído, aí você usa um amplificador de instrumentação e você retira esse ruído no final. Entendeu? Então, as coisas estão tão ligadas que é bem bacana. E aí, por exemplo, isso que você estava falando de trocar, não usar uma onda retangular, mas uma onda um pouquinho mais achatada, aí entramos em processamento de sinais, né? Processamento de sinais. Olhar que uma onda com menos quina tem menos harmônica. Né? Menos harmônica, né? A eletrônica, o que eu mais gosto dela é que ela é uma disciplina integradora, né? É uma disciplina onde você tem que usar conceitos de diversas outras disciplinas do curso de elétrica, né? Como você já disse, controle, sinais, circuitos. Ela é uma disciplina fabulosa nesse sentido. É onde dá para praticar, é o playground eu digo não só isso. Curso. Hoje, um profissional, um engenheiro que domina eletrônica, ele não passa fome em nenhum lugar. Eu acho que dominar a eletrônica e hoje em dia sistemas embarcados e um pouquinho de software, ele resolve problemas reais, industriais,
muito importantes, né? E a indústria carece muito disso, né? Automação, a indústria está se automatizando toda, né? Hoje fala na revolução, né? Indústria 4.0. Né? Muitas vezes as empresas compram soluções mirabolantes vindas do exterior e isso não serve para a realidade delas. E justamente essa adaptação ou alguns acertos que tem que fazer passa pelo viés da eletrônica, com certeza. Né? Passa por isso. Por exemplo, equipamento que vem lá da Alemanha não consegue entender porque a nossa rede aqui não tem o terra bom. Nosso neutro é como terra, e na maioria das indústrias são assim, infelizmente. Em São Paulo até melhorzinho. E aí o equipamento chega lá e não funciona. Né? Então, isso não é só circuitos elétricos, isso passa também para a solução de automação. Se a automação não tiver uma boa referência, ela nunca vai funcionar. E aí se resolve com eletrônica. Acoplador óptico. Você resolve um monte de problema dessas descompatibilidades de referência com acoplação, acoplador óptico. O que é um acoplador óptico, Bruno? É um diodo e um fototransistor do mesmo encapsulamento. Né? Uhum. Então, assim, é muito interessante. Você vê que é uma disciplina que tem realmente aplicação direta no dia a dia. Com certeza. Bom, acho que chegamos, já deu 4 horas, era o nosso combinado, você viu que um instantinho já deu o horário. Depois, se a gente pode fazer uma outra conversa sobre amplificador operacional. Eu tenho várias histórias sobre amplificador, assim, histórias, né? Histórias. Uhum. Como começou o amplificador operacional, porque eles queriam fazer um amplificador operacional, mas no começo oscilou, né? Por que oscilava, né? Porque o cara ele queria, no caso, um ganho muito alto, né? Então, E aí realimentou, começou a oscilar. Lá, né? Então, eu acho que amplificador operacional faltou controle. Seria Não, bacana. vamos sim, vamos marcar, vamos combinar. Fico à para fazer uma disposição outra aí, dessa. você ou dos alunos aí que queiram explorar um pouquinho as coisas da eletrônica que não estão escritas no livro. Acredite, tem muita coisa que não está lá no livro e é muito bacana para a gente explorar. Não está no livro até você escrever o seu, né? Não, Com tudo sei, isso. não, mas mas antes tem que passar pelo livro, hein? Não estou dizendo que o livro não é importante. Eu acho que a teoria é a base de tudo. Né? E lógico, o que a gente faz aqui, essa conversa, ficaria muito chato se a gente falasse do livro, né? A gente conta causos, histórias, para onde acha que isso vai e tudo mais, né? Que normalmente são importantes também, interessantes. Com certeza. Obrigado Espero que tenha motivado aí, que sirva como motivação pessoal. Muito obrigado por ter topado aí. Fico à disposição. Não, a gente pode repetir várias vezes. Legal, Fabiano. Muito obrigado. De nada. Tchau, Bruno.